Gonzaga, Francisca. Ela nasceu num berço relativamente... não era pobre. O pai era um militar e ele se juntou à mãe, que era uma mulata, e a mãe não podia se revelar muito na sociedade. E ele criou muito bem essa menina. E como na época o Rio ele tinha muito piano, e ela era considerada a Pianópolis, né, o apelido da cidade, de tanto piano que tinha, porque era moda as classes mais dominantes terem um piano em casa, mesmo não sabendo tocar nada. E então, claro que na casa de Chiquinha tinha um piano, e o pai a incentivou a tocar o piano. E eu acho que foi uma paixão imediata da Chiquinha. Ela teve um professor que a ensinou, e ela já tinha um talento muito grande, né, enquanto criança. E aos 11 anos de idade ela fez a sua primeira composição, que era uma canção natalina. Então todos ficaram surpresos, né? Ela fez uma surpresa, acho que no Natal, e ela compôs, foi a primeira canção dela. Foi um desafio bacana, porque até então nunca tinha escrito para bonecos, né? E é uma dramaturgia muito diferente, porque o boneco ele tem uma linguagem própria, uma vida própria. Então, às vezes, eu escrevi um diálogo e não servia para o boneco. E era difícil, né? Como é que você vai, assim... Aquilo na boca do boneco não funciona. Parece que o boneco fala o que ele quer dizer e muitas vezes sem palavras, né? E aí isso, para mim, foi bastante instigante. Escrever por um personagem que não precisa da fala. E muitas vezes a própria ação, né, que vai dizer a respeito da situação dramática ali, surge da própria movimentação do ator com o boneco. Então, muitas vezes, a minha dramaturgia era inspirada na maneira que os atores manipulavam o boneco, né, ou se identificavam com essa situação com os bonecos. E, para mim, é bastante interessante isso. O espetáculo ele é pautado nas músicas da Chiquinha, em algumas facetas da sua vida e algumas viagens que a gente fez. Como o grupo trabalha com a linguagem de teatro de bonecos, teatro de animação, então a gente foi pesquisar que técnica a gente usaria. E a gente usa a técnica Phantom, que é uma técnica que é o rosto do ator e o corpo do boneco. Então, a gente conta essa história a partir de 3 personagens que trabalhavam na rua na época, que é um aguadeiro, que é muito em voga isso hoje, um quitandeiro e a lamparineira. Então, são esses 3 personagens de rua da época que contam essa história. Eles brincam com esses bonecos contando essas histórias da Chiquinha. Ai, como eu vou ficar bonita! Ai, que saudade dos meus tempos de faceira! Ai, eternamente charmosa! Eu acho que é muito interessante falar esse pouco do universo imagético da Chiquinha, né? Que foi um pouco do universo que nós, atores, partiu, porque foi uma construção junto com a dramaturgia mesmo, né? A dramaturgia ela foi vindo junto com o nosso trabalho do ator. E é muito interessante que o próprio boneco e principalmente a própria música da Chiquinha, ela que construiu a peça, né, com a própria música, porque ela tem um universo que tem uma leveza nas músicas dela, mas também tem uma força que demonstra muito a vida dela, né, a força que tem a vida dela. E a gente, como ator, trabalhava muito a partir dessas imagens e dos bonecos, dos elementos que a gente tinha em mãos. Então vinha a música e foi tudo uma construção pelo destino mesmo, que ela queria que fosse a peça. Vai contando, as músicas vão contando a própria história dela, né? Esse é o meu pai, o seu Basileu. Venham ver Chiquinha Gonzaga, a menina faceira. Venham conhecer um pouquinho desse personagem, dessa pessoa tão querida e maravilhosa e que faz parte da nossa história do Brasil, da história musical do Brasil, e uma precursora maravilhosa do nosso país. Oi, abre alas que eu quero.